Paz, irmãos. Se assente aí e abra a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 6, 7. E vejamos aí algo notável. Irmãos, sei que todos passam por certas crises, apertos. Agora pensa numa crise que não tem outra crise a não ser o inferno maior do que ela. A Bíblia fala de uma crise em 2 Reis, capítulo 6 e 7. Uma crise absurda. Por que ela é absurda? Ela é absurda porque duas mães, em detrimento da fome, combinam uma com a outra de matar seus filhos, para que um dia se comesse o filho de uma e no outro dia se comesse o filho de outra. Tem crise pior do que essa? Que situação extrema, difícil até de se situar, de ser empático. Aberto a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 6, no versículo 26 fala que o rei estava passeando pelo muro. De vez em quando os reis davam uns passeios. Davi passeou, o rei aqui de Samaria passeou, e diz o versículo 26 assim: passando o rei de Israel pelo muro. O texto usa essa argumentação, passando. Então ele estava passando. A gente nem pode dizer que ele estava passeando, mas o andar dele pelo muro fez com que uma mulher do outro lado pudesse, ou dentro, pudesse dizer: acode-me, ó rei, meu senhor. Aí ele vai responder essa mulher. Só que ele vai responder essa mulher dentro de uma certa limitação. A mulher colocou a sua expectativa no rei. E ele responde no versículo 28 da seguinte maneira, ele disse, versículo 27. Se o Senhor te não acode, donde te acudirei eu? Ele estava dizendo para aquela mulher o seguinte: se Deus não te ajudou, como que eu vou te ajudar? E dentro dessa pergunta que o rei faz a essa mulher, no versículo 27, da eira ou do lagar, ele estava dizendo: não tem comida. Essa crise ela é sua, essa crise ela é minha. Aí você vê na história que o rei se interessa pela situação peculiar, particular dela. E aí o versículo 28 começa a desenrolar a história dramática, triste, extremista. E diz assim: perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher que me disse: dá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Ela fez um combinado com a mulher. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. Ela está dizendo: eu fiz o que eu combinei. Misericórdia. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia, para que se cumprisse o combinado, dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Ela não quis cumprir o combinado. Diante desse fato, o rei, ele é um administrador. O rei, ele é na realidade aquele gestor, aquela pessoa que precisa governar dentro de certas condições que possibilite a facilitação da vida das pessoas. E diante desse fato fracassado, o versículo 30 diz assim: tendo o rei ouvido as palavras
da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. O rei se humilhou, se sentiu humilhado, e aí começa a história de fé. Porque o rei, como todo mundo, quando acontece alguma coisa, todo mundo busca um culpado. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Gente, vamos buscar o culpado. Todo mundo busca um culpado. E o rei, ele entendeu na mente e no coração que o culpado era o profeta Eliseu. E o versículo 31 diz assim: disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Ele quis literalmente matar o profeta. E Deus, de uma forma prévia, antecipada, avisou para o profeta o que aconteceria. Só que quando você vai para o capítulo 7, no versículo 1, Eliseu profetiza, comunica uma palavra de poder. Eliseu tem um conteúdo de frases solucionativas, e é isso que Deus faz. A igreja, ela precisa desse conteúdo de frases solucionativas que saiam da boca do Espírito Santo de Deus, porque o que Deus te disser é exatamente isso que vai acontecer. Então, quando você vai em 2 Reis, capítulo 7, sai como palavra profética da boca de Eliseu, e ele diz assim: então disse Eliseu, ouve. A ideia de ouvir é a ideia de chamar a atenção para que se tenha atenção. Ouve, quer dizer, para aí o que você está fazendo e comece a ouvir o que Deus tem para te falar. E nós precisamos disso na Igreja Evangélica Congregacional do Rio Branco. Parar muitas coisas que estamos fazendo e começarmos a ouvirmos a palavra do Senhor. Aí Eliseu diz assim: assim diz o Senhor. A profecia de Eliseu tinha dia e hora. Tudo que Deus faz tem dia, tem hora, tem mês, tem ano, porque Deus sabe o tempo. Diz a Bíblia assim: amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Coisa impossível de acontecer. Não tem comida, não tem economia, está falida, não tem produção de alimentos, não tem nada. E uma palavra absurda, fora de um contexto realístico, é dada em forma profética, dizendo que amanhã, a essas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Deus pode falar o que quiser. É Deus que se garante. E a gente tem que entender isso, para que a gente relaxe ou entenda que não é algo dependente de você. Deus pode falar com você o que Ele quiser, ainda que o que Ele vai te dizer soe para você como absurdo, como impossível, como ilógico, como fora da curva, como algo fora da naturalidade. Deus pode falar com você aquilo que Ele quiser. E através da boca do profeta Eliseu foi falado algo muito fora da captação humana, muito fora dos raciocínios humanos, da visão humana. E em consequência disso, a gente tem uma dificuldade, a gente tem realmente um desafio, que é a nossa naturalidade.
Isso nos atrapalha muito, isso nos realmente impede muitas vezes de experimentar o melhor, de experimentar o sobrenatural, de verificar coisas que Deus tem e que nós não degustamos. E eu queria que você entendesse isso, porque no capítulo 7, no versículo 2, existia ali um capitão, alguém graduado, alguém que foi selecionado, educado, para que pudesse ele servir a nação, e ele era o homem de confiança do rei, porque a Bíblia diz assim: porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus. Ele se intrometeu onde não deveria se intrometer. Não se intrometa em coisas que você não foi chamado ou chamada. Deixa acontecer primeiro. Esse capitão, ele se intromete e quer falar, e ele na sua fala diz assim: ainda, ele contrapõe a fé, ele na realidade afronta a fé. Você pode viver confrontos da fé, mas nunca se habilite a afrontar a fé. Porque quando você afronta a fé, você diminui a fé, você ofende a fé, você despreza a fé. E esse capitão no versículo 2 disse assim: olha, eu vou te dizer uma coisa, Eliseu, ainda que Deus fizesse uma janela no céu, isso não poderia acontecer. E ele fala isso em forma de pergunta: poderia isso acontecer? Então ele afrontou a fé. Quando as pessoas afrontam a fé, o mundo corre esse risco de afrontar a fé cristã. A história da igreja conta que muitas pessoas durante a história de 2000 anos afrontaram a fé cristã, e tudo isso teve uma consequência. Quando você afronta a fé, tem uma consequência: que Deus tenha misericórdia de nós, que a gente não afronte a fé cristã. Eu afronto a fé cristã quando Deus fala e eu na realidade replico dizendo: não é verdade, isso que você está me dizendo nunca vai acontecer. Eu na realidade afronto a fé cristã quando eu ouço que Deus tem relacionado a minha vida e eu começo a dizer: Deus, o que o Senhor está dizendo é impossível, isso não vai acontecer, disse o profeta. E é o que está escrito aí no capítulo 7, versículo 2. Capitão, eis que tu o verás, quer dizer, você vai ver a abundância. Capitão, você vai ver a condição que Deus vai dar de amplitude, de comida, de resgate. Só que você não vai participar disso. Deus tenha misericórdia de nós. Porque quando você vai para o versículo número 2, e o profeta diz em resposta ao capitão aquilo que ele havia dito: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia suceder isso. O profeta Eliseu responde ao capitão: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Jesus, tenha misericórdia de nós. Não deixa eu ver e não participar. Não deixa eu estar no culto e a água da vida cair em outros lugares, eu observar isso e não beber dessa água. Jesus, tenha misericórdia de mim. Então a gente começa a entender a importância da fé. Você precisa alimentar sua fé. A sua fé, ela precisa de robustez, ela precisa de vitalidade, ela precisa realmente de ganhar amplitude, ela precisa desenvolver. Você precisa alimentar a sua fé para que ela seja fortalecida, para que quando você invocar o nome do Senhor, chamar a presença do Senhor, o sobrenatural do Senhor, a palavra do Senhor, isso seja real para você.
Por isso que você precisa alimentar a fé. Esse capitão aqui no texto não tinha fé. Corremos o mesmo risco? Possivelmente. É por isso que a gente precisa pedir graça, misericórdia, ouvir as mensagens, ler a palavra, se envolver com as escrituras, com as instruções, com os decretos de Deus. E quando a gente perceber que a gente está com uma fé desgarrada, pedir a Deus: Deus, eu quero voltar, eu preciso voltar a ter fé. Quando a gente perceber que estamos com uma fé doente, orar a Deus e pedir a Deus: Deus, eu preciso de ser curado na minha fé, para ter cura, para ter nessa cura uma capacidade de crer. Quando eu diagnosticar em mim, verificar que a minha fé se perdeu, orar ao Senhor: Deus, traz de volta, acha para mim o que eu perdi. Quando eu estiver diagnosticado em mim que a minha fé ela está quebrada, falar com o Espírito Santo de Deus: Deus, faça a conexão de novo. Tem dia que eu creio, tem dia que eu não creio, tem mês que eu creio, tem mês que eu não creio. Isso foi quebrado, traz uma conexão constante de novo. Quando eu olhar para a minha fé e verificar que ela está fraca, em detrimento às circunstâncias, às minhas observações das situações as quais estou enxergando, pedir a Deus: Deus, eu preciso novamente ter a minha fé fortalecida. Vocês ouviram a história? Uma crise sem igual, alarmante. Como que uma mãe combina com outra mãe de matarem seus filhos? É algo surreal, fora da curva. E o rei, o administrador, que tinha a responsabilidade de facilitar a vida das pessoas, vendo e ouvindo aquilo, ele rasga as suas vestes, coloca lá um pano de saco, para dizer: eu estou humilhado, me humilharam. Que rei que eu sou. E ele vai em busca de um culpado. Não busque culpado, busque uma solução. Quando ele busca o profeta Eliseu já sabia antecipadamente: ele vai vir, vai querer me matar, mas eu tenho uma palavra para ele, porque Deus me deu uma palavra. O que pode acontecer de mais importante dentro da igreja é quando Deus tem uma palavra para a igreja. Aí a gente entende como que é o processo, como que acontece, por que a fé não pode ser desprezada. A fé cristã é esta condição de ser misteriosa mesmo. E não espere que todos a tenham, porque a fé cristã não é para todos. Mentira, nunca foi. Historicamente, em 2000 anos de fé cristã, nunca foi fé para todos, mas fé para a igreja. Não espere que o mundo tenha fé. Então nós não devemos esperar que as pessoas esperem o que nós devemos esperar. Quero repetir essa frase para você entender melhor. Não espere que as pessoas esperem aquilo que você espera, porque ela não tem aquilo que você está esperando, pela fé. E a gente fica decepcionado às vezes quando as pessoas não esperam aquilo que a gente espera. A gente fica frustrado quando a gente conta para as pessoas o que nós esperamos e as pessoas não se sintonizam, e em função disso a gente fica frustrado. Mas você não deve esperar que as pessoas esperem aquilo que Deus está fazendo você esperar. Eles não esperarão isso. A fé, ela prova e faz as pessoas provarem, degustarem palavras com conteúdos muito fora da anormalidade.
que ainda não se viu, não se vê, mas pelo conteúdo da palavra da fé, a fé está te dizendo o seguinte: olha, espera que você verá. E é exatamente isso que Eliseu diz para o rei: espera que você verá. Amanhã, mais ou menos esse horário, haverá uma mudança no seu reino. A gente vai entendendo essas coisas e dizendo: Deus, me ajuda. A fé cristã dada pelo Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem concede a fé. Então, quando a gente verificar que a nossa fé está quebrada, está doente, está fraca, está perdida, quando verificarmos esses sintomas, precisamos clamar e pedir e dar um grito de socorro: Senhor, me socorre. Porque a fé cristã dada pelo Espírito Santo de Deus, objetiva, tem a finalidade de fazer com que partes de fatos históricos na vida das pessoas possam mudar, ser transportados de um lugar para o outro. E é exatamente isso que intenta o Espírito Santo de Deus quando concede fé a uma pessoa: filho, filha, eu vou te dar fé, vou promover fé no seu coração, vou fazer você dentro de um processo adquirir fé, vou alimentar a fé em você, para que você espere aquilo que muita gente não vai esperar, para que você experimente aquilo que muita gente não vai experimentar. E você tem que entender isso, você precisa entender isso. A Bíblia, ela é sensacional, porque a fé, ela não aparelha a fé como lenda. A Bíblia não diz que fé é lenda. A Bíblia não diz que fé é um fato fictício. O Espírito Santo de Deus não chama fé de ilusão, chama fé de crença, de aceitação. E quando você vai entendendo isso, só se entende isso dentro de um conceito de explicação que o próprio Deus dá para que a situação mude, para que o rumo mude. Então o profeta aqui, Eliseu, ele dá essa explicação ao rei para que ele entenda o que eu vou te dizer. Sua situação vai mudar amanhã, mais ou menos esse horário. E ele tinha ali várias oportunidades. Eu não aceito o que você diz, não é verdade. Eu vou esperar até amanhã, já que você disse, é outra possibilidade. Mas o capitão do texto aí, ele não quis trabalhar em termos de possibilidades, ele não quis trabalhar em termos de chances, ele já foi logo decretando: não é possível isso acontecer. Não afronte a fé, fique calado, se afaste, peça misericórdia, mas não afronte a fé cristã. A fé cristã, ela possibilita o que a palavra de Deus, no seu conteúdo, na sua designação, na sua especificação, formate a maneira a qual ela se propôs. Isso quer dizer que a ordem, a trama que sai no mundo espiritual, toda ela é feita no mundo espiritual, sai de lá para ganhar assistência, aparência, formato na terra. E foi exatamente isso que Eliseu fez no capítulo 7. Assim diz o Senhor: amanhã, a essas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo. Preste atenção, rei. E 2 de cevada por um ciclo, à porta do seu reinado, Samaria. Você precisa ouvir essa palavra, uma palavra de Deus específica para a sua vida do cotidiano. Vamos tratar a fé da seguinte maneira: ainda que você não esteja tendo fé,
E dentro dessa classificação você esteja enquadrado dentro desse requisito: fé quebrada, fé perdida, fé doente, fé fraca. Vamos supor, não é porque você tem uma fé que está desgarrada que você pode afrontar essa fé e dizer: nunca mais te quero. Não diga isso. Tente reconhecer, você precisa de fé, e fé em Deus. E ainda que você não tenha fé, a forma como você tenta lidar com a fé, você tem que se conscientizar: Deus, deixa eu perceber que a fé é importante, deixa eu perceber que a fé, ela é essencial, eu preciso disso, porque isso faz toda a diferença. Então, ainda que eu esteja fraco, mas eu entenda e saiba que a fé é importante, eu tenho a chance do clamor, de falar com Deus: me ajuda na minha fraqueza, me ajuda na fé quebrada que estou tendo. Um dia creio, outro não. Um mês eu creio, outro não. Me ajuda na minha fé doentia, uma fé que não tem força para se levantar, para crer. A fé cristã é o tipo de crença que podemos admitir: não temos, não estou tendo. Porque tem muita gente que se engana achando que tem fé, mas a consciência de que ela faz falta eu tenho que ter. Eu não tenho, mas ela me faz falta, ela me importa, ou me importo com ela, e se eu não a tiver, na realidade eu vou sofrer alguns prejuízos. Você não pode menosprezar a fé, porque é o único meio que vai salvar você. Então a gente não pode menosprezar a fé. A fé, ela tem a sua importância no cotidiano da vida, da sua vida, nesses desafios que você está recebendo todos os dias. Uma coisa acontece, uma coisa não acontece. Alguém chama, alguém não chama. Tem-se um resfriado, não se tem um resfriado. A fé, ela é importante no cotidiano da vida das pessoas. E esta é a vitória que vence o mundo, diz a palavra de Deus. A nossa fé. A fé, ela tem uma importância diante do amanhã. O que você está pensando no amanhã? O que a igreja congregacional, os membros da igreja congregacional do Rio Branco estão pensando em relação ao mês que vem? É a fé que dá essa direção. A fé, ela tem a sua importância, dizendo para você: amanhã você pode esperar melhoria. E é exatamente isso que o profeta diz para o rei: amanhã vai melhorar. Mas você tem que crer, rei. Vamos supor que o rei não quisesse esperar o amanhã: eu vou te matar agora, porque a maior vergonha de todos os reis, sem dúvida, é a minha. O rei podia dizer isso: o povo que eu administro chegou ao ponto de uma mulher combinar com a outra em matar seus filhos. Eu vou te matar agora, Eliseu. Vamos supor que ele fizesse isso. Ele ia impedir a esperança no outro dia de ser concretizada. Então a fé que Deus te dá é para que você espere até amanhã, até a semana que vem, até o mês que vem. A fé, ela tem importância na vida das pessoas diante do amanhã, que se pode esperar o melhor. A fé também, ela tem importância na vida das pessoas, porque é a fé que dá força para que ela, na realidade, a pessoa proponha continuar a caminhada. Você já viu tanto de gente que está parado na caminhada, que não quer caminhar mais? A fé cristã, ela dá força às pessoas, para que as pessoas consigam, pela força da fé em Deus, continuar a caminhar. Então você tem que caminhar, mas você precisa de força vindo da fé cristã para continuar a caminhada. Até aí tudo bem? Está dando para entender?
Você não pode brincar com a fé. Você não pode desvalorizar a fé. Quando você verificar que irmãos seus, amigos seus, pessoas dentro da igreja estão dentro de uma fé quebrada, doentia, dentro de uma fé que você observa, e a Bíblia deixa você observar isso, uma fé que é desgarrada, uma fé que está fraca, ajude essa pessoa, porque ela precisa de fé para caminhar, ela precisa de fé para esperar o amanhã, ela precisa de fé para vencer os desafios do cotidiano da vida. Eliseu, no capítulo 7, versículo 1, tinha uma palavra para os que possuíssem fé, pelo menos para aqueles que não afrontariam a fé. Os que não tinham fé poderiam admitir, não ter fé. Você pode admitir isso. Gente, eu estou com pouca fé. E mediante a essa admissão, a essa situação de diagnóstico, você pode pedir misericórdia a Deus para que Ele lhe dê fé. Mas nunca afronte a palavra que Deus vai te dar para que você creia, para que você aproprie dela pela fé. Isso porque a afronta, ela tem a intenção de envergonhar a quem se destina à afronta. Quando você afronta uma pessoa, o que você quer é envergonhar essa pessoa, é diminuir essa pessoa, é dar a essa pessoa uma capacidade dela ser impedida e assim apagar a fé. Então deixa eu melhorar isso aqui. Quando nós afrontamos a fé, precisamos pedir perdão, porque o que nós queremos na realidade é fazer com que nessa intenção de afronta a fé ela seja impedida, diminuída, asfixiada e ela seja apagada. Apagada a fé, é apagada toda a sua esperança. E quando esse capitão aqui, no versículo 2, do capítulo 7 de 2 Reis, começa a falar a Eliseu: olha Eliseu, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Ele está dizendo o seguinte: olha, não há condição disso acontecer. Ele está afrontando Eliseu, ele está diminuindo Eliseu, ele está impedindo que a palavra que Eliseu liberou profeticamente pudesse ter valia diante do rei. Ele está desmoralizando Eliseu. Ele está na realidade com a intenção de dar a Eliseu uma condição que permitisse que a palavra de Eliseu, a palavra profética, fosse asfixiada, morresse, não respirasse. E a gente não pode admitir isso de maneira alguma. A palavra para a fé se apropriar, ela foi dada pelo profeta Eliseu. O que a fé não aceita é a afronta, ela aceita confronto, discussão. Não tenho, me ajuda, o que está acontecendo? Não estou entendendo. A fé aceita isso, Deus aceita isso. Então Deus aceita o confronto. Sempre perdemos, mas a afronta nunca. Então quando Eliseu libera a palavra de fé, a palavra de fé foi dada para que a fé se apropriasse dela. Ela foi afrontada. Isso não poderia ter acontecido, isso não pode acontecer, mas aconteceu, mas foi, e aí? Tem uma consequência. O versículo 2 do capítulo 7, um capitão cujo braço o rei apoiava, respondeu a palavra que a fé deveria se apropriar. Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso. O capitão estava afrontando a palavra de Eliseu,
que havia dito diante da crise de fome em Samaria, que a solução viria. Já pensou Deus te visitando no sonho, falando do púlpito através da palavra, deixando você perceber alguma coisa na rua, em casa, em qualquer lugar, a respeito de uma coisa sua, para você, em você? Já pensou você tendo essa experiência? Já pensou Deus marcando hora, dia, porque Ele sabe hora, dia, e dizendo que aquela crise acabaria, e você como capitão, não tendo fé, não acreditando, não crendo, porque está magoado, triste, porque está preso em alguma situação, dando a essa palavra que Deus te deu uma afronta? Meu Deus, tenha misericórdia de nós, tenha compaixão, Deus. Só que Eliseu, como representante de Deus, ele respondeu ao capitão que não tinha fé, e a resposta foi dura, a resposta foi drástica: eis que tu verás com os teus olhos. Deus não precisa nem ver. Em outras palavras, Eliseu estava dizendo o seguinte ao capitão: capitão, você vai ver o que você perdeu por não ter tido fé. Você vai ver, por não ter acreditado, o que você deixou de degustar por não ter tido fé. Porque Eliseu fala no texto dizendo o seguinte: capitão, você vai ver, mas você não vai comer. A gente precisa temer, se preocupar com essa palavra dentro da igreja, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. E a gente acha que a gente pode levar a nossa vida de qualquer maneira, de qualquer forma, sem fé, sem acreditar em Deus. Em outras palavras, o que Eliseu está dizendo no texto é que, capitão, você poderia ter participado da abundância que Deus gerou. Você poderia ter aproveitado o que Deus formatou. Você poderia, capitão, ter usufruído dentro de uma situação realmente alarmante, mas por causa da sua afronta à fé na palavra profética, você vai ver e você não vai comer. Mas Jesus fez isso exatamente em Mateus capítulo 13, versículo 58. Ele sai da sua terra natal, e o que se diz nas Escrituras é o seguinte: ele deixou de fazer ali muitos outros milagres por causa da incredulidade deles. Meu Deus, por que serve para eles e não serve para nós? Por que nós não achamos que temos que aproveitar o que eles aproveitaram e temos que tomar cuidado com aquilo que eles não tomaram? Você vai ter que se virar, e talvez não nos 30, na oração, pedindo misericórdia: Senhor, eu preciso ter fé. Tudo me abala, tudo me dá medo, tudo eu fico com incerteza. Eu preciso ter fé. Fé para vencer os cotidianos da vida é o passo número 1. Fé para esperar o quê? No amanhã. Tem gente precisando esperar em Deus, que o amanhã será melhor do que hoje. Fé para quê? Terceiro passo, para adquirir força, para caminhar, porque senão vai parar se não tiver fé para fortalecer essa caminhada. Claro que vai, e a gente precisa discutir isso melhor dentro da igreja. Eu não quero ter essa experiência, eu não quero que os meus irmãos tenham essa experiência, eu não quero que a igreja tenha essa experiência de colocar os olhos, de ver e não pegar, e não comer, e não degustar.
Porém disso não comerás, disse Eliseu. Senhor, nós repreendemos isso em nome de Jesus, nas nossas vidas, nas vidas dos nossos irmãos congregacionais. Tenha misericórdia, Deus, livra-nos disso. O que o Senhor mostrar, Deus, deixa a gente usufruir. O que o Senhor falar, Deus, deixa a gente pegar. Tenha compaixão, Deus. Deus sempre tem um dia, Deus sempre tem uma hora, um mês, um ano, uma época, que tudo que Ele disser é exatamente tudo aquilo que vai acontecer. As pessoas buscam as provações a serem aprovadas. Já reparou isso? As pessoas comportam para serem aprovadas, elas falam para serem aprovadas, elas na realidade fazem gestos, elas se moldam para que sejam aprovadas, umas com as outras. Por isso que elas se comportam da maneira como elas se comportam. Elas se comportam para que outras pessoas as vejam e com isso elas sejam aceitas. Todo mundo se esforça para ser aceito. Joia, não tem problema isso não. Mas como que Deus vai me aceitar? Se eu me esforço para que as pessoas me aceitem, eu preciso pensar, como é que Deus vai me aceitar? Deus me aceita por causa da fé, da crença, do acreditar nele. A fé, e pela fé, pessoas foram transportadas de um lugar para outro. É assim que a gente agrada a Deus. Eu vou te transportar, tá? De um lugar ruim para um lugar bom, de uma terra seca para manancial. Eu vou te transportar, tá? E nós agradamos a Deus quando acreditamos nisso. Nós agradamos a Deus quando na realidade conseguimos nos envolvermos e esperarmos isso, apesar de toda a circunstância aparente ser ao contrário, e é só para testar. Sem fé, está escrito, o fato verdadeiro, realístico, não dá para se enganar, é que sem fé não vamos conseguir agradar a Deus. Isso quer dizer o seguinte, que sem fé nós não conseguimos corresponder àquilo que Deus quer nos dizer e nem nos fazer esperar, porque muitas coisas Deus vai dizer para você esperar, e sem fé eu não consigo esperar, sem fé eu não consigo na realidade corresponder a essa espera que Deus exige, que só a fé me faz de forma eficaz, competente, esperar. Deus espera o quê? Ele não espera que você seja super-herói. Ele te conhece, conhece os seus pecados. Deus não espera que você seja o máximo, o top. Ele espera que você o aceite, que você aceite as suas instruções, os seus conselhos. Ele espera que você, na realidade, além de aceitar, espere o momento dele agir. É necessário, quando você ler essa palavra na Bíblia, necessário, você precisa entender essa palavra com profundidade, porque a Bíblia diz que é necessário crer que Ele existe. Isso significa dizer que não temos outra opção. Eu posso não acreditar que Ele existe, essa opção não é a correta, é necessário. Isso quer dizer, o que nós temos como opção, é a opção de fazer, e não a opção de não fazer, porque essa opção é boa. Tem coisas que nós gostamos,
Tem coisas que nós não gostamos, então você tem a opção de fazer e de não fazer. Mas quando se diz respeito a acreditar em Deus, só existe uma opção: fazer, crer em Deus. É preciso que você creia, porque senão vai fazer falta. É preciso que você acredite, porque senão você vai sentir um vazio existencial. É preciso que você creia, porque senão não funciona. E aí eu tenho esse desafio na vida, só tenho esse: crer. Crer em Deus. Agora, quando a Bíblia fala que Deus é galardoador, compensador, pelo favor que Ele tem a oferecer àquelas pessoas que creem, eu preciso estudar isso melhor. Porque pela palavra é como se Deus se comprometesse, porque em mim há uma disposição sincera em acreditar, em resolver o meu problema. Fé quebrada, fé doentia, fé desgarrada, fé doente, fé perdida. Eu, quando reconheço isso, eu, Deus, eu estou precisando resolver esse problema. Eu não ignore a fé cristã. Trate dela, peça ajuda ao próprio Deus a respeito dela. Porque quando a Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam, fala sobre isso a respeito da fé. Porque você creu e porque você crê em mim, eu vou te gratificar. Gratificar é pelo favor. Você não merece, mas você confia em mim. Você não é uma boa pessoa, mas você confia em mim. Você não é uma pessoa muito convincente, mas você confia em mim. Deus falando com você: você não é o melhor nessa área, não é, mas você confia em mim. Você não é aquele que prega melhor, você não é aquele que desenvolve melhor, você não é aquele que é mais intelectualmente desenvolvido, você não é, mas você confia em mim. Isso me basta. É escolha. E Deus te escolhe por fé. Na realidade não é a fé que faz Deus escolher. Deus escolhe para promover fé. Vamos retificar isso. E é bom que as pessoas entendam isso. E você precisa entender isso. Ele vai te presentear, tornando galardoador, recompensador, aquele que vai te gratificar por favor, sem que você tenha mérito. Você não é o melhor. Você vai para o emprego, está no emprego, tem gente muito melhor do que você no emprego. Fora, lá no mundo, tem gente que fala muito melhor do que você. Tem gente que raciocina muito melhor do que você. Tem gente que faz a captação e é mais inteligente do que você. Mas pela fé, Deus te escolheu. Aí você vai entendendo a importância da fé. A fé não é algo para você merecer, é algo para você apropriar, enxergar, aceitar o que Deus tem. Pela fé existem instruções acerca de certos acontecimentos que Deus quer falar, vai falar a respeito da sua vida, mas que você precisa ter fé. Não se via coisas, não se libertava, e se evita um punhado de coisa por coisas que Deus fala através da fé. Aqui no texto pode vir aqui André, Felipe. É só para você entender, porque o texto não vai nem deixar eu completar hoje por causa do tempo. Mas você tem que entender isso. Uma palavra profética, ela foi liberada. Ainda bem que o rei resolveu esperar na palavra profética. Você tem que entender isso. Espere em Deus. Deus nunca decepcionou ninguém. Deus nunca, na realidade, atrapalhou a vida de ninguém.
Pelo contrário, sempre alegra pessoas, dá forças para as pessoas, anima as pessoas. Deus sempre é aquele que facilita a vida das pessoas, e tudo isso pela fé. Semana que vem a gente volta para continuar nesse mesmo texto, né? Ah não, semana que vem tem congresso, é na outra semana. E já continuar o texto, porque a solução veio. Leprosos entraram lá no arraial dos Sírios. Houve uma solução, porque Deus dá soluções às pessoas, porque cumpriu-se exatamente a profecia de Eliseu. E o capitão? Vocês lembram do capitão? O capitão viu tudo e não comeu nada. Deus tem misericórdia de nós. Que Deus aumente sua fé, abençoe, dando a você fé. Que Deus dê conexão a essa sua fé quebrada, cure essa sua fé doentia. Que Deus faça você voltar a uma fé que você já teve, a uma fé que você está desgarrada dela. Que Deus fortaleça a sua fé que está fraca. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.